Bom, a gente vai falar de limpeza de casa. A limpeza da casa é uma parte importante da rotina doméstica. Muitas vezes, para facilitar a nossa vida, eu estou falando nossa porque eu estou me incluindo, inventamos algumas misturinhas de produtos que aparentemente poderiam ser mais eficazes, mas na verdade trazem riscos à saúde. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX de Santa Catarina, registrou em 2024 mais de 1.300 casos de intoxicação por produtos de limpeza. Isso mesmo, mais de 1.300. E agora, no Ver Mais, nós vamos saber quais as combinações proibidas, e eu faço assim, né, porque não é que são proibidas, mas são. Como assim, Gisele? Eu tenho o prazer de receber a Alessandra Vieira, ela que é professora de Química e também do curso técnico em Química e também da faculdade SATIC. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gê, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Acredito que sempre falar de ciência é necessário, ainda mais numa situação como essa, né? Sim, eu falei proibido porque assim, não é que é proibido, não existe uma legislação que diga que você não possa misturar, enfim, mas é bem perigoso e a gente vai entender tudo agora, gente. Mas primeiro, eu queria saber quais os produtos químicos mais utilizados, por exemplo, na limpeza de casa, alvejante, enfim, o que temos aí nos principais, professora? Produtos químicos permitidos? Sim, ou permitidos. As misturas? É. Bom, os que elencamos assim os principais, a água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, os alvejantes ou a base de cloro e não, porque nem toda água sanitária ela é clorada, nem todo alvejante é clorado, mas toda água sanitária é clorada. Aí tem o desinfectante, tem o álcool, tem o vinagre que também é muito utilizado, aí tem bicarbonato que não é para essa função, mas acaba sendo utilizado. Aí tem os amaciantes e por aí vai, vamos misturando esses outros, né? Daí então assim, esses são os brutos, tá, pessoal? Que geralmente o pessoal até conhece por marcas. E aqui a nossa professora foi bem enfática, adorei, né? E agora vamos lá, a gente separou algumas misturas bem comuns, né? Até eu coloquei até uma arte na tela. Vamos começar com o primeiro, né? A gente listou 6 combinações que eu acho que o pessoal usa bastante. Primeiro delas, alvejante e amoníaco. Bom, quando a gente mistura alvejante e amoníaco, acaba liberando um composto, né? Se o alvejante for a base clorada, um aminoclorado. Aminoclorados são compostos que liberam um gás tóxico que ele contamina tanto o pulmão quanto o fígado e o rim. Sim. E se exposição prolongada, porque se tu faz continuamente, pode te gerar até um câncer. Então, quer dizer, se você for lá, pegar um potinho, sobrou um pouquinho de alvejante, vou botar o amoníaco, misturo. Se você for limpar o banheiro, por exemplo, um lugar fechado, já pode dar algum tipo de problema. É pior ainda, né? Quando a gente fala de reações químicas, a legislação nos permite a comercialização de produtos que foram elaborados para aquela finalidade. E o principal fator para a liberação de um produto é a estabilidade. Quando tu mistura dois que são estáveis na sua forma natural, né, que é elas separadas, quando tu mistura, tu gera um subproduto. E esse subproduto, quando tu coloca em ambientes fechados, quente, que geralmente as pessoas ainda esquentam a água para fazer funcionar, ou colocam dentro de um box e jogam água quente, tudo isso acelera a reação. Então vai fazer com que aquela liberação seja ainda mais agressiva de uma forma mais rápida ainda, mais tóxica. A gente faz quase uma experiência química, como se estivesse no laboratório sem querer. Então assim, gente, em linhas gerais não mistura nada, tá? Já aprendi, porque eu fazia uma misturinha que eu achava que podia e não podia. Vamos pro próximo, ácido e cloro. Cloro, eu sempre tive muito medo de cloro e ácido muito mais, né? Mas geralmente esse aí eu nem gosto, assim, né? Mas o que pode dar na mistura desses dois? Eu acho que é bem explosivo isso aí, hein? Quando a gente fala do ácido e cloro, não que ele seja explosivo, ele é mais um perigo sorrateiro, porque ele é silencioso, né? Então, a mistura de ácidos, não temos um ácido assim muito perigoso, estamos falando de vinagre. Basicamente, do vinagre, tá. Porque quando tem um nome lá, que eu não vou dizer porque é marca, que a gente bota que dentro da pia, às vezes pra desentupir. E é um ácido, mas eu acho que é um bem forte, não seria o vinagre no caso, né? Não é. É outro material. Sulfúrico daí, né? Não, é uma base bem forte. Uma base. Ai, meu Deus do céu. Eu faltei essa aula de química da prof. Tudo certo. Por isso que você está aqui. Na verdade, quando a gente coloca para desentupir, é uma base muito
muito forte que eles usam para base. fazer sabão até. Eu achei que é era outro ácido, risco tá também, bom. é uma base. Mas então vamos aí, a mistura desses dois, digamos, a gente pega ali um composto, um alvejante clorado ou o próprio hipoclorídrico e mistura com vinagre, né? Que parece assim tão inofensivo o vinagre. O produto disso aqui libera basicamente o cloro. E o cloro é um gás extremamente leve, volátil, e automaticamente ele vai entrar nas tuas vias respiratórias. Dependendo da quantidade e da concentração, ele vai ocasionar uma lesão pulmonar. Nossa. Então ele já entra fazendo a queimadura de toda a parte do tubo de respiratório. E você nem sente porque é bem silencioso. Não sente, simplesmente tu vai perdendo o sentido e ele vai queimando sozinho. Ui, gente. Então tu não consegue nem ter uma reação. Que perigo. O negócio aqui é para dar choque mesmo, chocar você. A água sanitária, a próxima água sanitária é vinagre, né? Que é uma outra combinação. No caso, antes você falou do vinagre também, mas nós temos essa outra combinação. Gera também o mesmo material, o cloro. A mesma situação. É o gás cloro. Tá, então que é um risco muito forte, muito elevado, principalmente em ambientes fechados. Sim. Água sanitária e álcool. Parece que o álcool é tão neutro assim, né? Pode misturar com tudo. Tão bonitinho, né? Tão transparente. Eles assim separadinhos são maravilhosos, né? Como diz a produção dele natural. Ele tem que ser assim separadinho, porque eles juntos... O que pode dar nessa combinação? Eles produzem um composto chamado... fugiu o nome do material. Que é um gás inerte, tá? E ele libera um material que é extremamente tóxico à vida humana também. Olha. Só que ele é líquido, só que ele se volatiliza e forma gás, que também ataca fígado e pulmão. Rapidinho. Rapidinho, sim, muito forte. Não, tudo bem, lembrar o gás nem precisa, Cloroforme, eu lembrei a fórmula do que leva. Cloroforme. Cloroforme é aquele que bota nos filminhos de suspense, de terror, que bota mentira. Isso aí, esse mesmo. Gente, não é pra fazer isso em casa com esse objetivo, por favor, né? Brincadeiras à parte. Mas a gente tá mostrando aqui realmente que pra você não misturar. Inclusive eu, tá, pessoal? Eu tava comentando com a professora aqui que eu achava lá uns produtos de cheirinho ali que parecia ser inofensivo, que era mais pra dar o cheirinho bom, misturava com álcool. E você falou que mesmo isso também é perigoso, porque nada é pra misturar. Realmente aquilo é feito pra ficar, só está indicado na embalagem, né? O ideal é assim, ó, sempre observar as indicações do fabricante, né? Ele fez a formulação para te trazer uma estabilidade no produto final. Então, observem sempre o que o fabricante está te dizendo. Sim. Se for para usar naquelas condições, usem naquelas condições. A gente sabe que a mistura vai te trazer um benefício maior, vai te trazer uma ação mais rápida, só que pode ter um custo muito alto. Com certeza. O custo é a tua vida. Com certeza. Que é um risco muito maior. Eu separei outro ali, detergente que também parece, só faz um sabãozinho. Isso, e o desinfetante, que eu vejo muito essa mistura. E aí? Então, tanto o desinfetante quanto o detergente, a gente não vê risco nenhum, né, trabalhando eles separado, porque são dois materiais de uso muito comum no nosso dia a dia. Só que o produto dele, um é ácido e o outro é básico. E quando eles se neutralizam, eles liberam um gás também, que é a chloramina. E essa chloramina é a mesma função lá daqueles materiais aminoácidos que vão gerar o quê? Intoxicação pulmonar, fígado e pulmão. E em grande escala pode gerar câncer também. Nossa, gente. Vinagre e bicarbonato de sódio. Esse aí é uma misturinha que o pessoal adora querido. Na internet, gente. Vamos tirar manchinha, mistura isso com isso. A gente vê muito disso na internet também. Isso. Tá? E aí, o que dá desses dois Esse aí? é o queridinho, né? O mais popular, porque tem um custo-benefício mais barato, a acessibilidade dele é grande, tu compra em supermercado. Então, não vamos explicar qual a finalidade, né? Porque a gente pode ficar meia hora falando dos problemas. Se tu diz para que serve, a pessoa vai lá e vai tentar fazer, Vai tentar fazer. Então, são dois materiais extremamente nocivos à vida humana. Assim, quando tu mistura os dois, eles se neutralizam e geram um subproduto. Tá. E o subproduto dele é a explosão. É justamente a explosão, só que não é uma explosão a nível de combustão, não vai pegar fogo, é a nível de pressão. Então, quem tiver do lado vai receber toda aquela pressão em forma de intensidade. Esse é o bombástico. Dois queridos. Então, a gente brinca até na química, dois gatinhos que formam um leão, né? Eu não quero isso. Mas assim, em linhas gerais, então, né, professora Alessandra, não dá para misturar. Não corra o risco, né? O melhor é seguir as orientações. Se for utilizar, mesmo seguindo as orientações em ambiente aberto, deixa o sistema aberto onde tu estiver limpando, porque até mesmo os produtos que estão ali, sob uma legislação que a Anvisa é super rigorosa em relação a isso, eles trazem o seu risco
Então, assim, tomem cuidado, não vão pelo mais barato, porque o mais barato pode custar a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Em caso de intoxicação, o que as pessoas devem fazer? Dependendo do material ou da quantidade, né, da intensidade da intoxicação, somente hospitalar tem que correr, Sim. tá? Mas se for baixo, muita água. Lave bem os olhos, a pele, porque algumas intoxicação pode ser de queima, né? Sim. Então lave com bastante abundância e procure o médico, porque Com é ideal. certeza. Gente, a gente vê que tem muitos casos mesmo, e antigamente era mais só com criança, né? Isso. E a gente vê que agora grande parte, se não a maioria, é com adulto, gente. Com adulto que vai fazendo essas misturinhas. Por isso que a gente trouxe aqui a professora Alessandra Vieira, lá da SATIC. Mandar um beijo a todos lá da SATIC. Volte sempre, querida. Será um Vai prazer. virar nossa professora queridinha de Química, porque eu cometi uma gafe aqui. Querida, volte sempre, tá? Eu que agradeço, tá, o espaço, porque é sempre bom estar aqui conversando sobre um assunto tão sério e tão importante. Obrigada. Adorei. Vou arranjar muitas pautas de Química agora para conversar com a professora.